Imagine ouvir, em plena madrugada silenciosa, uma voz que não vem de nenhum lugar físico. Uma voz que não ecoa de paredes, mas de dentro de você. Uma voz que não apenas fala, ela chama. E não é um convite comum. É um chamado para abandonar tudo que você conhece, sua terra, sua casa, sua família, para seguir rumo a um destino que sequer foi revelado. Seria coragem, ou loucura? Essa é a história de um homem que, contra toda lógica, disse sim a esse chamado. Um homem cujo nome atravessou milênios e se tornou sinônimo de fé e obediência. Um homem que enfrentou fome, conflitos, mentiras, batalhas e até o desafio de entregar o próprio filho. E, no meio de cada provação, viu promessas impossíveis se tornarem realidade. Hoje, vamos mergulhar nos bastidores da vida de Abraão, desde os primeiros passos fora de Ur, passando por decisões arriscadas, até chegar aos momentos mais decisivos e polêmicos de sua jornada. Mas atenção, não espere um conto limpo e perfeito. O que você vai ouvir envolve erros, fraquezas, alianças improváveis e escolhas que colocariam em xeque qualquer consciência. Porque, no fim, é justamente nessa mistura de humanidade e fé que se revela o peso e o valor dessa história. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera e influente da antiguidade. Ele estava cercado por comércio, cultura e estabilidade, tudo que qualquer homem da época poderia desejar. Ao seu lado, estavam seu pai, Terá, sua esposa, Sarai, seu sobrinho, Ló, e outros familiares. A vida seguia um ritmo previsível. Mas o que parecia ser apenas mais um capítulo tranquilo foi interrompido de forma abrupta por algo que mudaria o destino não apenas de Abraão, mas de gerações inteiras. A voz divina rompeu o silêncio do comum. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. A promessa vinha carregada de magnitude. Ele se tornaria pai de uma grande nação, seu nome seria honrado, sua vida, abençoada, e, por meio dele, todas as famílias da terra seriam tocadas. Para qualquer pessoa, aquilo soaria como algo grandioso. Mas, para Abraão, havia um detalhe que tornava tudo ainda mais improvável: ele já tinha idade avançada e não tinha filhos. Mesmo assim, ele obedeceu. A cena é quase cinematográfica. Uma caravana cortando as planícies áridas, deixando para trás as muralhas de Ur. No horizonte, um futuro incerto. Nos ombros, a responsabilidade de liderar não apenas sua família, mas a realização de uma promessa divina. Durante as noites, sob o manto escuro repleto de estrelas, Abraão olhava para o céu e lembrava das palavras que ouvirá. Cada ponto de luz parecia um lembrete silencioso daquilo que ainda não via, mas que precisava acreditar. A viagem o levou até Harã, uma cidade movimentada onde a família decidiu se estabelecer por um tempo. Foi ali que um golpe duro atingiu Abraão, a morte de seu pai, Terá. A perda marcou um ponto de virada. Entre o luto e a responsabilidade, ele sentiu que não podia parar. A promessa não permitia estagnação. Com um novo impulso, retomou a marcha rumo à terra de Canaã. Ao chegar, o cenário era hostil. Terras secas, montanhas recortando o horizonte e incerteza sobre como sobreviver ali. Foi nesse momento que Deus apareceu novamente, reafirmando que aquela terra, por mais árida que parecesse, seria dele e de sua descendência para sempre. Abraão, emocionado, construiu um altar, um gesto público de gratidão e fé. Mas o alívio durou pouco. Uma fome devastadora se espalhou pela região, tornando impossível permanecer em Canaã. Abraão foi forçado a tomar uma decisão difícil: migrar para o Egito em busca de sustento. O que parecia ser apenas uma mudança temporária se transformou em um dos capítulos mais polêmicos de sua vida. Com medo de que os egípcios o matassem para tomar Sarai, devido à sua beleza, ele pediu que ela dissesse ser sua irmã. A mentira funcionou, por um tempo. Sarai foi levada ao palácio do faraó, e Abraão recebeu riquezas e presentes. Mas a paz comprada pelo engano não durou. Pragas atingiram a casa do faraó, revelando a verdade. Confrontado e humilhado, Abraão foi expulso do Egito, mas saiu com a esposa, os bens e, principalmente, com uma lição gravada: a mentira nunca é um caminho seguro para se proteger. De volta a Canaã, um novo desafio apareceu: a prosperidade trouxe tensão. Os rebanhos de Abraão e de seu sobrinho Ló eram tão grandes que a terra já não sustentava os dois. Disputas começaram a surgir entre seus pastores. Abraão, querendo preservar a paz, propôs uma separação pacífica. Deu a Ló a liberdade de escolher primeiro onde se estabelecer. Movido pela aparência de prosperidade, Ló escolheu as férteis planícies próximas ao Jordão, deixando a Abraão as colinas mais áridas.
Para muitos, essa decisão poderia parecer perda ou ingenuidade. Mas Abraão enxergava além, confiava que a promessa de Deus não dependia da geografia, mas da fidelidade divina. E foi justamente após essa separação que Deus, mais uma vez, reafirmou que toda a terra à sua volta, mesmo as colinas secas, pertencia a ele e à sua descendência. O que Abraão não sabia é que a escolha de Ló o colocaria no centro de uma guerra que mudaria o rumo da história, e o transformaria de peregrino em guerreiro. Logo após a separação pacífica entre Abraão e Ló, a aparente calmaria deu lugar a um cenário de tensão crescente. A decisão de Ló de se estabelecer nas férteis planícies do Jordão parecia promissora, mas trouxe consequências que ninguém poderia prever. As cidades próximas, especialmente Sodoma e Gomorra, onde Ló escolheu morar, começaram a ser palco de disputas violentas e guerras entre reinos locais, guerras que logo envolveriam diretamente os entes queridos de Abraão. A notícia chegou rápido e pesada. Sodoma e Gomorra haviam sido conquistadas e saqueadas por uma coalizão de reis inimigos. Lot, junto com seus bens, havia sido capturado e levado como prisioneiro. Era uma crise que exigia resposta imediata. Abraão, mesmo não sendo um guerreiro convencional, não hesitou. Reuniu com rapidez um pequeno exército de 318 homens, todos preparados e dispostos a enfrentar o perigo, e partiu numa missão audaciosa para resgatar seu sobrinho. O que se seguiu foi uma perseguição arriscada, quase cinematográfica, onde cada passo poderia significar a vida ou a morte. Em uma batalha feroz, cheia de riscos e estratégia, Abraão e seu grupo enfrentaram os conquistadores com coragem e inteligência. A vitória não veio apenas pela força das armas, mas por uma combinação rara de fé e determinação. Conseguiram libertar Ló, recuperar seus bens e retornar triunfantes. Este episódio marcou mais do que uma vitória militar. Foi uma confirmação clara do poder e da fidelidade da força divina que guiava Abraão. Ao voltar, ele foi recebido como um herói, não apenas por seu povo, mas também reconhecido pela manifestação visível da mão de Deus em sua vitória. Mas a narrativa desse momento ganha ainda mais significado com o encontro com Melquisedeque, uma figura misteriosa e poderosa, sacerdote do Deus Altíssimo, que apareceu oferecendo pão e vinho a Abraão como símbolos de bênção e comunhão. Esta aparição não foi um simples ritual, mas um momento carregado de significado espiritual, consolidando o papel de Abraão como escolhido e abençoado por Deus. Apesar do triunfo, Abraão enfrentava dúvidas e desafios internos. A promessa divina continuava a pesar sobre seus ombros, uma promessa de uma descendência numerosa e uma grande nação. Mas o tempo passava, e ele e Sarai ainda não tinham filhos. A idade avançava, e a esperança parecia cada vez mais tênue. Foi nesse período que Deus renovou seu pacto com Abraão. Um ritual impressionante: animais foram divididos em duas metades, e as partes foram alinhadas lado a lado, criando um corredor pelo qual a presença divina passou, simbolizando um compromisso firme e inquebrável. Este pacto não apenas reafirmava a promessa, mas também exigia uma obediência e confiança inabaláveis, mesmo diante das dúvidas e dos desafios que ainda estavam por vir. E os desafios vieram rápido. Sarai, impaciente e tomada pela pressão da idade e da esterilidade, sugeriu uma decisão controversa: que Abraão tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar, na tentativa de garantir a continuidade da promessa. Essa escolha, embora humana e compreensível, revelou uma falha no plano original e uma dúvida diante do tempo divino. O nascimento de Ismael, filho de Abraão e Agar, trouxe uma nova camada à história. Apesar da imperfeição do gesto, Deus prometeu fazer dele uma grande nação também. Mas, para Abraão, essa era uma lição clara sobre a necessidade de paciência e confiança no tempo certo, um tempo que não se dobra à pressa humana. Enquanto isso, a relação entre Abraão e Sarai passava por momentos de tensão e esperança misturadas. Deus mudou os nomes de ambos, de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões, e de Sarai para Sara, significando princesa, sinais visíveis da transformação que estava prestes a acontecer em suas vidas. Prometeu que Sara seria mãe de nações e reis, reafirmando que o impossível ainda era possível diante do poder divino. Mesmo diante da incredulidade natural do casal, a promessa seguia firme. E, anos depois, quando tudo parecia perdido, Sara concebeu e deu à luz Isaque, um nascimento milagroso que não apenas confirmou a fidelidade de Deus, mas também mudou para sempre o rumo da história da humanidade. Mas a verdadeira prova da fé de Abraão estava por vir, um teste tão intenso que colocaria em xeque sua confiança, sua obediência e sua própria humanidade. O que torna uma história inesquecível não é apenas a trajetória de vitórias, mas os momentos em que o personagem é desafiado ao extremo,
quando tudo parece desabar e a única saída está na fé absoluta. Para Abraão, esse momento chegou de forma inesperada, mas definitiva. Deus, que o havia acompanhado em cada passo, agora o chamava para uma prova que transcenderia qualquer outra. Em uma visão profunda, ele pediu que Abraão tomasse seu filho Isaque, o filho da promessa, o símbolo vivo do pacto divino, e o oferecesse como sacrifício no Monte Moriá. É impossível imaginar o impacto dessa ordem. Abraão, que tinha caminhado pela fé por décadas, agora era convocado a renunciar ao que mais amava e no que depositava toda a sua esperança. A angústia, a dor e o conflito interior devem ter sido imensos. Mas, mais forte do que tudo isso, estava a obediência de um homem que confiava no caráter do Deus que o chamava. Sem questionar em voz alta, com o coração pesado, Abraão preparou tudo. Caminhou com Isaque, que carregava a lenha do sacrifício, rumo ao local designado. O silêncio entre eles deve ter sido denso, carregado de significados não ditos, de emoções ocultas. No momento em que levantou a faca para cumprir o ato supremo, um anjo interrompeu. A mão de Abraão foi parada, e o sacrifício do filho foi substituído por um carneiro providenciado por Deus. Este não foi apenas um ato de misericórdia, mas uma mensagem poderosa. A fé verdadeira não exige a perda do que é mais precioso, mas a confiança na provisão divina. Após essa prova, Deus renovou seu pacto com Abraão, elevando a bênção a um novo patamar. Prometeu multiplicar sua descendência além do imaginável, garantir que seu nome fosse grande entre as nações e reafirmou que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Abraão, marcado pela experiência e fortalecido pela graça, viveu o restante de seus dias em Canaã com a certeza da fidelidade divina. Assistiu seus filhos, netos e bisnetos crescerem, multiplicando-se e formando uma grande nação, exatamente como prometido. Essa narrativa não é apenas uma história antiga. Ela é um convite para refletirmos sobre nossos próprios desafios, medos e momentos de dúvida. Abraão nos mostra que a fé é uma jornada de coragem, erros, acertos, acima de tudo, confiança, mesmo quando o caminho parece impossível. Você já se perguntou o que seria necessário para responder a um chamado que exige tudo? Para você, qual é o Monte Moriá da sua vida? Ao olhar para toda a trajetória de Abraão, o que mais impressiona não são apenas as promessas cumpridas ou as batalhas vencidas, mas a complexidade humana que pulsa em cada decisão, em cada dúvida e em cada ato de fé. Ele não foi perfeito. Cometeu erros, como o engano no Egito, a impaciência ao aceitar a ideia de ter um filho por meio de Agar. Mas sua imperfeição não o impediu de ser escolhido para uma missão que transcende gerações. Abraão nos ensina que a verdadeira fé não é a ausência de medo ou de falhas, mas a coragem de seguir adiante, confiando em algo maior que nós mesmos. É essa confiança que molda destinos, que cria legados e que transforma vidas mesmo em meio às tempestades. Sua história atravessa séculos e continua viva porque toca a essência do ser humano, o desejo de ser parte de algo maior, de encontrar propósito e significado, mesmo quando o futuro é incerto. Então, ao fechar esse capítulo, vale a pena refletir: quais são os chamados que você tem ignorado? Quais medos você precisaria confrontar para dar o primeiro passo rumo ao desconhecido? A jornada de Abraão é um convite para olharmos para dentro e encontrarmos nossa própria coragem. Porque, no fim, mais do que promessas cumpridas, o que fica é a força da fé que nos sustenta quando tudo parece perdido. Se essa história tocou você, deixe seu comentário contando qual parte mais mexeu com seu coração. Compartilhe este vídeo com quem também busca sentido nas histórias que atravessam o tempo. E lembre-se, a fé é uma jornada, e cada passo dado com confiança é um passo rumo à transformação. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuide bem da sua fé.